Vamos agora iniciar com a leitura do artigo 1º e vamos lendo os artigos e fazendo os devidos comentários, as observações importantes. O primeiro artigo dessa portaria nos diz: a compensação previdenciária prevista no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal e na Lei 9796, de 5 de maio de 99, regulamentada pelo Decreto 10.188, de 20 de dezembro de 2019, é o acerto de contas de natureza financeira entre o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e os regimes próprios de Previdência Social, RPPS, e entre os regimes próprios referentes ao tempo de contribuição utilizado na concessão de benefícios nos termos da contagem recíproca, prevista na Lei 6.226, de 14 de julho de 1975, e Lei 6.864, de 1º de dezembro de 1980. Um ponto importante: a parte constitucional, a Lei 9796, o Decreto 10.188, nós abordamos cada ponto dele no módulo 1. Detalhamos cada mudança constitucional, a emenda 20, emenda 103. Então, todo esse ponto foi detalhado no módulo 1. E que, se você assistiu, ótimo, você já tem esse conhecimento para entender melhor esse segundo módulo. Se não assistiu, aperta a pause, assista ao módulo 1, que tem 12 vídeos, em duração de aproximadamente 4 horas, e volte para o módulo 2, para você partir com esse conhecimento necessário para entender essa portaria. E deixa bem claro que a compensação previdenciária é um acerto de conta. É um acerto de contas entre o regime geral de previdência social e o regime próprio, ou dos regimes próprios entre si. Vamos agora para o artigo 2º, que nos diz assim: para efeito de contagem recíproca, observa-se, é assegurado o cômputo do tempo de contribuição na administração pública e de serviço militar, exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 143 artigo 42, 142 e 143 da Constituição Federal. Aqui fala que é permitido a contagem recíproca, tanto de tempo militar como de tempo de serviço público. E conforme o período de tempo militar, ele detalha bem no artigo 42, 142 e 143, que também nós abordamos de forma detalhada no módulo 1, porque foi quando nós falamos da emenda 103, que acrescentou na Constituição, no artigo 201, parágrafo 9º, que fala da compensação dos militares. E ele frisa bem esses 3 artigos da Constituição, que é o que deixa detalhado quais são os militares. Vamos para o inciso 2. A partir de 13 de novembro de 2019, para o segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo. Se aí fala a partir de 13 de novembro de 2019, significa o quê? Que o período anterior era considerado para contar de tempo mesmo abaixo do mínimo. Então, como diz assim, a partir de 13 de novembro de 2019, para o segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, somente serão considerados as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo. Qual é o limite mínimo? É o salário mínimo vigente naquela competência. Esse é o mínimo. Acho que aqui ficou bem claro. Vamos agora para o artigo 3º, um artigo importante e que tem vários incisos que é importante você ter em mente. Principalmente você que trabalha com a operacionalização da compensação previdenciária, ou gestor. Artigo 3º. Para efeito de contagem recíproca, não serão considerados os seguintes períodos. Aqui, esse vídeo eu vou fechar nesse artigo. Eu vou detalhar todo esse artigo e vamos fechar isso aí para não se alongar muito. Mas fique atento a esse artigo que diz assim, ó: não serão considerados os seguintes períodos para a contagem recíproca. E automaticamente, se não entra na contagem recíproca, não entra para a compensação previdenciária. Inciso 1. De contagem em dobro ou em outras condições especiais,
contagem em dobro. Se conta em dobro, ele não trabalhou aquele período todo e é um tempo fictício. E tempo fictício não é considerado para compensação previdenciária. Um exemplo, tem alguns RPPS que o trabalhador não usufruía da licença-prêmio, que havia direito, trabalhava 5 anos e tinha direito a 3 meses de licença-prêmio. Ele não usufruiu desse direito. E antes de se aposentar, ele pediu a contagem em dobro, que era permitido por lei na época. E foi inserido esse tempo em dobro lá. Esse período que foi acrescido, ele trabalhou? Não. Então não deve ser considerado para contagem recíproca e para compensação previdenciária, porque não houve a contribuição. Vamos agora para o inciso 2. De tempo de serviço público com a da atividade privada quando concomitante. Tempos concomitantes é que, vamos pegar como exemplo aqui para ficar mais claro, um professor, que normalmente ele passa num concurso público, trabalha como professor em uma prefeitura, dando aula para o município, e continua dando aula numa escola privada, vinculada ao RGPS. E ao mesmo tempo, esse período não tem como ser compensado nem pelo INSS, nem pelo RPPS, porque é um período concomitante. Ele não pode ser averbado no tempo de contribuição daquele trabalhador ou daquele servidor. Quando eu falo assim de um ou outro, é porque ele pode sair do serviço público e querer levar aquele tempo para o INSS. Ou pode parar de trabalhar na iniciativa privada, solicitar uma certidão e levar aquele tempo para o RPPS. Nenhum desses casos pode ocorrer, porque esse tempo é concomitante e não deve entrar na contagem de tempo de contribuição daquele segurado. Vamos agora para o inciso 3. O tempo de serviço / contribuição utilizado para concessão de aposentadoria por outro regime. Também é um ponto importante. Se aquele segurado já utilizou aquele tempo todo para uma aposentadoria, ele não pode utilizar uma parte daquele período para outra aposentadoria. Em alguns casos, ocorrem que o segurado tenta desaverbar um determinado período. Em que sentido? Para poder dizendo que não precisava daquele período para usufruir e tenta levar aquele outro período para o outro ente para entrar na contagem, para ele aposentar naquele outro ente. É um ponto a ser considerado, porque se já gerou um efeito financeiro, pode gerar perda, ou para quem está pagando, ou para quem está recebendo. E é um ponto que vai ser decidido, alinhado, conforme o entendimento jurídico de cada ente. E conforme a legislação vai evoluindo. Mas é um ponto para ficar atento. Eu percebo que em alguns entes, se aquele processo não é passivo de compensação previdenciária, permitem levar esse tempo excedente. Agora, se é um processo que é passível de compensação previdenciária, alguns entes entendem que não é permitido levar aquele período. Mas esse não é o foco desse curso, mas é mais para dar uma visão mais ampla. Vamos para o inciso 4. O tempo de serviço / contribuição anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social, salvo se houver recolhimento, observadas as regras da indenização correspondente ao período respectivo, nos termos do artigo 45A da Lei número 8.212 de 91. Vamos lá. Aqui fala o tempo de serviço / contribuição anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social. E salvo se houver recolhimento. Se for anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação, havendo contribuição, sem problema nenhum. Agora, se não houver a contribuição, aí não pode. Mas se ele indenizar, aí passa a ser permitido novamente. Esse indenizar seria o quê? A pessoa ir lá e pagar esse período, porque a Previdência já não pode mais cobrar, porque perdeu o direito de cobrar, ocorreu a decadência. Mas aí a pessoa que quer aquela contagem de tempo, ela pode ir lá indenizar. A indeniza é como se tivesse efetuado as contribuições dentro daquele período. Vamos partir agora para o inciso 5º. Inciso 5 diz assim, o tempo de contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991 também não pode ser considerado, salvo se for indenizado. Aqui está atrelado muito a contribuição.
Se não houve a contribuição, não é considerado. Se houve a contribuição, é considerado. Se for indenizado, também é considerado. Está muito atrelado à contribuição. Vamos agora para o inciso 6º. Diz assim: da parcela adicional do tempo de contribuição resultante de conversão de tempo especial em tempo comum. É o que? É aquele trabalhador que trabalhava exposto a um agente nocivo à sua saúde e que tinha uma aposentadoria de tempo de contribuição reduzida, se caso completasse todo o período necessário. Mas, por algum motivo, ele parou de trabalhar exposto àquele agente nocivo e solicitou a conversão daquele tempo especial em tempo comum, que normalmente, se é uma exposição que dá direito a uma aposentadoria anterior à emenda 103, com 25 anos de contribuição, ele poderia converter e multiplicar por um fator, caso se for homem, de 1,4. Aumentaria o tempo dele, sendo que ele não trabalhou todo aquele período. Então, esse tempo acrescido é um tempo fictício. Então, não deve ser considerado também para compensação previdenciária. Vamos agora para o inciso 7º, que diz assim, ó, da parcela adicional do tempo de contribuição resultante de conversão de tempo cumprido pelo segurado com deficiência, reconhecido na forma do artigo 70D do RPS, em tempo de contribuição comum. Também é uma contribuição que era um tempo reduzido, que quando você converte para tempo comum, acresce ao tempo, aumenta aquele tempo. Então, esse tempo acrescido não deve ser considerado para compensação previdenciária, porque é um tempo que não foi trabalhado e não ocorreu contribuição. Vamos continuar agora para o inciso 8º, que o período em que o segurado contribuinte individual e facultativo tenha contribuído com base na alíquota reduzida de 5%, 11% ou 11%, na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 1991, salvo se efetuar a complementação das contribuições para o percentual de 20%, conforme o parágrafo 3º do mesmo artigo. Aqui fala sobre contribuições reduzidas, de 5% ou de 11%. Essas contribuições reduzidas não permitem todas as espécies de aposentadoria. Por exemplo, só terá direito à aposentadoria por idade, por ser essa contribuição reduzida. E também não é possível a compensação previdenciária com ela. E nem é possível também emitir uma certidão para levar esse tempo para outro RPPS, devido a essa contribuição ser reduzida. Como ela poderá ser considerada? Se o segurado fizer a complementação nessa contribuição reduzida de 5%, que normalmente é aquele contribuinte de baixa renda, ele deve complementar com mais 15% para totalizar 20%. E aí sim ser considerado. Aquele contribuinte que faz a contribuição reduzida de 11% deve complementar com 9% todas as contribuições para chegar a 20% e assim ser considerado tanto para emissão de CTC, certidão de tempo de contribuição, e também para compensação previdenciária. Espero que essa parte tenha ficado claro. Mas caso fique alguma dúvida, deixe nos comentários, me envie através do e-mail disponível e nós esclareceremos, ou até mesmo dentro aqui da parte de membros deste canal. O inciso 4º. O tempo de serviço fictício, considerado em lei como tempo de contribuição sem que tenha havido a prestação de serviço ou a correspondente contribuição, salvo se o tempo tiver sido contado até 15 de dezembro de 98, como tempo de serviço para efeito de aposentadoria. Aqui ele deixa bem claro, se esse tempo fictício for anterior até 15 de dezembro de 98, sem problema, agora posterior não é permitido. Vamos ler novamente. O tempo de serviço fictício, considerado em lei como tempo de contribuição sem que tenha havido a prestação de serviço ou a correspondente contribuição. No caso aqui tratamos sobre tempo de serviço, que era anterior a 98, salvo se o tempo tiver sido contado até 15 de dezembro de 98. Se esse tempo foi contado até 15 de dezembro de 98, é permitido. Posterior, do dia 15 de dezembro de 98 para frente, não é permitido, como tempo de serviço para efeito de aposentadoria.
porque a partir de 15 de dezembro de 98 tem que haver a contribuição. Esse vídeo nós fecharemos aqui para ele não ficar muito longo e iniciaremos o próximo vídeo a partir do artigo 4º dessa portaria.